E as empresas mais antigas da região do Vêneto. Esse é um vídeo que alguns inscritos aqui do canal já estavam me pedindo faz tempo. Eu sempre gosto de também trazer coisas relevantes a respeito do que vocês perguntam, porque é interessante. Eu me chamo Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Lenguamar e te convido para curtir o vídeo, para se inscrever no canal. Tem vídeo todo dia sobre os Vênetos aqui e também te convido para, obviamente, ativar o sininho das notificações, senão você não vai ficar por dentro do que é postado aqui, como eu disse, diariamente. Vamos lá então para o vídeo. Olha só, as empresas mais antigas do Vêneto. É claro que eu separei algumas curiosidades a respeito de uma delas, porque é uma empresa muito, mas muito antiga e que tem continuidade, né? Que ela existe até hoje. E as outras eu vou falar, né? Não vou falar tantas curiosidades, porque elas são empresas um pouco mais novas, digamos assim. Porém também são empresas já bem tradicionais aí da região do Vêneto. O Vêneto, como nós sabemos, principalmente nós que estamos aqui, né, no canal, é uma região histórica, aí, óbvio, situada no nordeste da Itália, e é conhecido por suas ricas tradições comerciais e industriais. Quem acompanha o canal sabe, né, toda a história que teve aí da República de Veneza e tantas outras facetas da região do Vêneto que sempre estiveram ligadas principalmente com o fator comercial. Algumas das empresas então mais antigas da região têm uma história que remonta a muitos séculos atrás. Eu vou trazer a primeira aqui, que é a mais antiga delas, que é a Baroviere e Toso. Baroviere e Toso. Essa é uma empresa de vidro com uma história fascinante e rica, fundada em 1295. Entenderam? 1295, em Murano, uma ilha próxima a Veneza. A empresa tem como vocês ouviram, mais de 700 anos de existência. Então isso aqui não é qualquer empresa, né? É uma grande empresa em todos os aspectos. A Baroviere Toso é uma das empresas mais antigas, né, do mundo, ainda em operação contínua. É óbvio que a gente já teve várias outras empresas, mas que ainda, né, operam continuamente são poucas. Sua longa história remonta à Idade Média, quando começou como uma oficina de fabricação de vidro artesanal. Inovação do vidro veneziano, eles se destacam por isso, né? A empresa foi uma das pioneiras na inovação e aperfeiçoamento das técnicas de fabricação de vidro, o vidro conhecido como vidro veneziano, justamente por conta disso, especialmente no campo do vidro soprado e do vidro colorido. Segredo do vidro vermelho rubi, eles também são os precursores. A Baroviere Toso é conhecida como ser a primeira empresa a desenvolver o vidro vermelho rubi semelhante ao rubi natural. Essa cor intensa e rica tornou-se uma assinatura da empresa e é altamente valorizada por colecionadores amantes de vidro no mundo inteiro. Artesãos de renome também está como destaque nessa empresa. A empresa sempre foi lar de artesãos altamente habilidosos e talentosos que dominavam as técnicas tradicionais de trabalho com o vidro. Esses artesãos eram considerados mestres em sua arte e passavam seu conhecimento e habilidades para as gerações seguintes. Outro destaque da empresa é a criação de lustres icônicos. A Baroviere Toso é famosa por sua produção de lustres luxuosos e icônicos. Ao longo dos séculos, a empresa criou lustres magníficos para palácios, igrejas, teatros e residências de aristocratas em todo o mundo, tá? E aí, outro aspecto também interessante é a preservação da tradição. A empresa se orgulha de preservar as técnicas e tradições de fabricação de vidro de Murano. Apesar das mudanças no mercado e da industrialização, a Baroviere Toso manteve-se fiel às suas raízes artesanais e continua a produzir peças de vidro feitas à mão de alta qualidade. Outro aspecto interessante que a gente precisa destacar, e o último, que é o reconhecimento internacional. Os produtos da Baroviere Toso são altamente apreciados em todo o mundo e suas criações decoram muitos espaços importantíssimos e exclusivos. Eles são encontrados em palácios, como a gente já viu, né? Também hoje em dia em hotéis de luxo, museus e residências particulares ao redor do globo.
obviamente, mansões. Vamos lá para a próxima, a Zweg. Zweg foi fundada em 1860 em Verona. Então, a Zweg é uma empresa de alimentos que se destaca por sua produção de geleias compostas e sucos de frutas. Vamos para a próxima, que é o Grupo Anton Veneta, fundado em 1892, foi um grupo bancário. Era um banco, né? Com sede em Pádua, no Vêneto. Se não me engano, é a junção de Vêneto com Santo Antônio, né? Porque Santo Antônio é o padroeiro de Pádua, é enterrado lá em Pádua, Anton Veneta. Então vamos lá, embora tenha sido adquirido pelo Banco Santander em 2007, ainda possui uma história significativa na região. Então o banco ele não opera mais como Anton Veneta, porque ele foi adquirido pelo Santander, mas ainda ele possui bastante tradição e importância o seu nome, né, na região. E nós temos aqui, quase finalizando a nossa lista, a Benetton, né? A Benetton foi fundada em 1965 em Ponzano, Vêneto. Então, o Benetton é uma empresa de moda conhecida, óbvio, internacionalmente por suas roupas coloridas e estilo de vida inovador. Essa talvez seja uma das empresas mais conhecidas do Vêneto. E aqui também nós temos a última, que é a Luxottica. Luxottica, no caso, né? Luxottica. Embora não seja uma empresa nativa do Vêneto, ela estabeleceu sua sede em Agordo, uma comuna na província de Belluno, no Vêneto. Fundada em 1961, a Luxottica é a maior fabricante de óculos do mundo e detém várias marcas famosas. Essas são algumas das empresas mais antigas e notáveis do Vêneto, como falei para vocês, mas é claro que existem muitas outras que provavelmente sejam empresas menores, né, e portanto ganharam menos destaque, mas que ainda atuam de modo contínuo. Mas por terem menos destaque, a gente não conhece tanto. Provavelmente existam essas empresas aqui, caso você saiba, deixe aí nos comentários, né, sobre essas empresas, principalmente se você for do Vêneto, talvez do lado da sua casa funcione aí uma empresa de, sei lá, talvez de lá de 1100, né, quem sabe. Então, isso costuma acontecer na Europa, não nas Américas, tá? Por uma questão de lógica, mas lá costuma acontecer e muito. Deixa aí nos comentários, se não tem nada para comentar, deixa o seu emoji, né, tradicional. Os vênetos gostam de tradição, então deixa o seu emoji tradicional, o leão do Vêneto, deixa aqui nos comentários e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau, Strucon.